Começa agora mais um Papo Sacro Cast, o seu podcast de teologia e filosofia. Seja muito bem-vindo! Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está nos ouvindo, mas seja bem-vindo a mais um Papo Sacro Cast. E hoje trouxemos o Douglas, do Teologueiros. Que honra estar trazendo esse rapaz que eu já sigo há um tempão. Finalmente eu tive essa oportunidade aí de estar trazendo ele aqui no canal, e ainda mais para um tema tão bacana que é esse tema do anglicanismo, que ficou meio em hype esses dias. Houve uma polêmica porque o Douglas ele é bem envolvido com o calvinismo e as pessoas tomaram notícia de que ele se tornou anglicano e houveram todas aquelas polêmicas, as pessoas quiseram comentar sobre essa mudança. Mas enfim, eu vou deixar o Douglas se apresentar aí. Seja sempre bem-vindo aqui no canal, Douglas. Muito obrigado pela honra que você está me concedendo, concedendo a todos os nossos ouvintes aí. E é isso, pode se apresentar, e assim que você se apresentar, eu vou te fazer algumas perguntas sobre essa tua mudança para o anglicanismo, sobre a tua visão do anglicanismo. Enfim, eu espero que as pessoas possam se sentir edificadas através da exposição que será feita, através dos comentários que você vai fazer, e as pessoas que têm interesse em conhecer melhor a igreja anglicana possam aí tomar um rumo, Eu tenho certeza que vai ser muito interessante para todas essas pessoas. Então é isso. Pode se apresentar, Douglas. Vamos lá, então. Para me apresentar, meu nome é Douglas, eu tenho 26 anos, faço 27 esse ano. Moro atualmente em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, mas estou em mudança no final desse ano de 2021 para Vitória, no Espírito Santo, onde eu já faço parte da equipe de plantação da Igreja Anglicana Trindade, do pastor Pedro Muniz, a igreja filha da Igreja Âncora, lá em Vitória, que algumas pessoas conhecem. E além disso, eu sou casado com a Lorena e tenho um canal no YouTube chamado Teologueiros, que é um canal sobre teologia, com o intuito de apresentar a teologia de uma forma que seja próxima da realidade das pessoas, que todo mundo consiga entender, desmistificando muitos termos e coisa do tipo. Então, pra gente poder começar, eu queria te perguntar, como você conheceu a Igreja Anglicana? Como é que foi esse processo até que você decidisse mudar de denominação, e por que essa mudança? A história vai ser meio longa, mas juro que vai fazer sentido. Seguinte, eu já tinha ouvido falar da Igreja Anglicana há alguns anos atrás. Assim, sempre ouvi falar, de Igreja Anglicana, do anglicanismo, mas com aquele conhecimento básico de que era a igreja que Henrique VIII tinha fundado para poder se casar novamente e coisa do tipo. E aí, acho que uns 3 anos atrás, acho que foi 2019, teve o evento do Teologueiros, o evento presencial do Teologueiros, que foi o TNT, todos no Teologueiros, lá em Campinas, que a gente juntou o pessoal que assistiu o canal, e a gente chamou algumas bandas, Projeto Sola, Marco Teles, João Manu, Em Busca de Sofia, e chamou alguns pregadores também para trazer algumas mensagens temáticas sobre teologia e internet. O Davi Mesquita, que é meu amigo, o Daniel Coelho também, e o próprio Marco Teles também. E aí o Daniel Coelho estava pregando e ele falou de uma igreja que ele foi pregar em Vitória, e que era uma igreja bem estranha, assim. Ele tinha... Estranha no sentido, assim, de que ele entrou e aí viu cheio de arte, cheio de pinturas, uma igreja colorida, um louvor animado, e o pessoal no final deu um crucifixo pra ele, e ele, como um presbiteriano, achou aquilo meio estranho. O pessoal tinha dado um crucifixo pra ele, falou: cruz, ok, mas o cruz com Cristo nela, isso meio estranho pra ele. E aí ele falou disso, eu fiquei bem curioso de conhecer. Eu já tava querendo fazer uma viagem pra poder passear um pouco, espairecer a cabeça, E aí eu decidi que eu ia conhecer essa igreja esquisita que ele falou. E me planejei para ir em outubro para visitar essa igreja, que no caso era a Igreja Âncora, do Eric e do Pedro. E fui visitar essa igreja, cheguei lá, comprei o café deles, eu que sou apaixonado por café, achei muito legal que eles tinham um café próprio, E aí foi meu primeiro contato, assim, presencialmente com o anglicanismo, Com a teologia anglicana e tal, com uma igreja anglicana, na verdade. Isso passou. Eu mudei da cidade que eu era para Ribeirão Preto para poder começar a dar início aos planos de casamento. E aí começamos eu e minha esposa, que na época era minha noiva, a procurar igrejas. E isso foi ano passado, 2020. Bem nesse processo que a gente estava procurando igrejas, o que aconteceu é que veio a pandemia, a quarentena, e as igrejas fecharam. A gente estava no processo de membresia de uma igreja, mas aí bem nesse meio de, assim, a gente chegou na igreja numa semana, na outra já não podia ter culto presencial,
tal, e a igreja tava saindo da denominação, ela era metodista renovada, tava se tornando uma igreja independente. Então teve todas essas complicações e o negócio de não conseguir ir presencialmente e não ter muita proximidade com as pessoas, nem com o pastor, acabou ficando bem complicado. E no meio disso a gente foi cogitando mudar, porque eu trabalho de casa, eu tenho essa possibilidade de mudar para qualquer lugar, né? Minha esposa tá começando ainda a definir com o que ela vai trabalhar, então a gente via essa possibilidade de mudar de estado, de cidade, e a gente conheceu Vitória. Eu já conhecia a Vitória, né, do que eu tinha ido na Âncora, e aí ela conheceu também, gostou muito da Âncora, a gente foi muito bem recebido, assim, duas coisas fizeram a gente criar um impacto, assim, na gente muito grande. A primeira delas foi que quando a gente chegou lá na igreja, o pessoal orou pelo nosso casamento, e a gente tava nesse processo assim, de tinha acabado de casar, e ao mesmo tempo a gente tava meio sem pastor, sem igreja, então aquele negócio de um pastor orando pelo casal, abençoando o casamento, a gente não teve, e aí o pessoal lá chamou a gente pra levantar e orar pelo nosso casamento. E outra coisa foi que na hora que a gente tava indo embora, a gente foi pedir Uber pra poder ir embora pro hotel onde a gente tava, e o Uber ficava cancelando, não dava certo de forma nenhuma. Um casal passou de carro lá, um casal da igreja, né, da igreja Âncora, e passou por nós, um casal que a gente nem tinha conversado nem nada, e ofereceu carona pra gente, sendo que pra onde eles iam era a direção contrária. Então essas duas coisas mexeram muito com a gente se sentiu muito acolhido, muito amado, e a gente tava numa necessidade muito grande disso, né. E quando a gente foi conversar com o Pedro, né, com o Pedro Muniz, que era pastor na Âncora, ele falou pra gente que tava indo plantar a Trindade, né, a igreja Âncora tava expandindo de certa forma, e aí ele ia plantar a igreja anglicana Trindade. A gente abraçou a ideia, né, depois de muita oração, depois de conversar muito entre a gente, conversar com ele, ter reunião com ele, com a Lohane, que é a esposa dele, a gente decidiu mudar de estado, ir lá pra Vitória e participar da equipe de plantação da igreja anglicana Trindade, que é onde a gente tá agora. Então, assim, muita gente acha que foi pela modinha ou pela teologia anglicana. Na verdade, não. Eu fui conhecer sobre a teologia anglicana, sobre a história da igreja anglicana, depois que eu já decidi, que a gente já decidiu, né, que ia mudar e que ia pra lá. Então, o que me atraiu mesmo foi esse acolhimento, esse amor, e eu já conhecia o Pedro, né, dessa vez que eu tinha ido lá pra Vitória, então me senti com paz no coração. Sentimos assim, desculpa o argumento aqui de crente comum, sentimos de Deus, mas foi bem isso mesmo, sentimos de Deus, de que isso era pra onde Deus estava guiando a gente, e o caminho que a gente deveria trilhar. E por isso estamos agora na igreja anglicana, né? E estamos indo pra Vitória. Esse foi o motivo da nossa mudança. Então, Douglas, muitas pessoas achavam que você era presbiteriano, porque você era bem envolvido com o calvinismo, teologia reformada, etc. Só que a gente sabe que não é bem assim, né? Você pertencia a outra denominação. Só que, de qualquer forma, né? Mesmo que você não seja presbiteriano, a verdade é que eu creio que você conhece como é que funciona a questão da confessionalidade do presbiterianismo. Você sabe que a confessionalidade na denominação presbiteriana é bem mais estrita, né, que a confessionalidade na igreja anglicana. E aí eu queria te perguntar, como é que você se sente estando numa igreja que teoricamente tem uma confessionalidade menos estrita que a maioria das outras denominações assim históricas do protestantismo? Eu pergunto isso porque se existe essa confessionalidade menos estrita, então ela permite uma diversidade teológica maior. Então, assim, como é que você lida com tudo isso? Cara, então, está numa igreja que teoricamente tem uma confessionalidade menos estrita que a presbiteriana, que permite uma diversidade teológica maior. Para responder essa pergunta, eu preciso falar um pouco da minha história aqui e vai fazer sentido. A questão é que as pessoas têm a impressão, às vezes, pelo canal, que eu sempre fui calvinista ou reformado, ou que eu nasci numa igreja presbiteriana, ou coisa do tipo. Só que não foi bem assim a história. Eu nunca fui nem de uma igreja presbiteriana. As pessoas acham que eu era presbiteriano. Não, nunca fui presbiteriano. Já visitei igrejas presbiterianas, mas nunca fui presbiteriano, nem confessionalmente, e nem assim membro de uma igreja presbiteriana. Então, a minha história é em igrejas pentecostais. Eu nasci na Igreja Internacional da Graça, do R.R. Soares, né? Na verdade, no momento que eu nasci, minha mãe era católica, a família era católica, e aí a pessoa que seria minha madrinha de batismo, ela se converte para o protestantismo nessa igreja, né? Internacional da Graça do R.R. Soares. Minha mãe vai para lá também, e aí eu
me vi sempre dentro dessa igreja, até, sei lá, acho que uns 6 anos, e fui de igrejas pentecostais, neopentecostais, já fui de assembleia, já fui da Renascer por vários anos, já fui de igrejas independentes, assim, neopentecostais, já fui de igrejas pentecostais mesmo, bem clássica, assim, uma assembleia bem classicona, já fui de vários tipos de igreja, de independentes que estavam tentando ser reformadas, que estavam caminhando para esse lado, ou que não. Então, assim, eu tive esse negócio da diversidade na minha vida toda, né? Eu vivi entre esses negócios. Eu nunca fui o cara que foi confessionalmente de uma teologia e viveu isso e não sabia que existia o restante. Eu não sabia, assim, que existia teologia reformada até meus 18, 19 anos. Então, eu conheci teologia reformada muito tarde. Eu acho que por causa disso, eu tenho essa abertura muito tranquila com confissões diferentes da minha. Claro que hoje é muito mais, mas, assim, sempre fui aberto em saber que existem confissões diferentes e que o pessoal é sincero e tenta agradar a Deus vivendo da forma que eles estão vivendo, ou que pensam diferente daquilo que eu penso, entendem algum texto ou alguns textos diferentes daquilo que eu penso. Então sempre fui tranquilo com isso. E quando eu conheci minha esposa, na época, né, antes dessa minha esposa, óbvio, ela era numa igreja neopentecostal, e assim, neopentecostal judaizante e tal. E então eu, o cara calvinista, né, reformado talvez, a minha namorada na época era de uma igreja neopentecostal e pensava nas coisas de forma diferente que eu pensava. Até tava caminhando para entender as coisas da mesma forma, conhecer o calvinismo e concordar com as doutrinas, mas não era assim no começo. Então, ir para uma igreja que tem uma diversidade teológica, para mim não é necessariamente um ponto negativo. É um ponto positivo que me agrada muito na igreja anglicana. A proposta anglicana da Via Média e de você aceitar ênfases diferentes teologicamente falando, igrejas que são anglo-católicas ou que são mais evangelicais ou que são mais reformadas, que são mais conservadoras e tal, eu fico tranquilo com isso e acho muito lindo, na verdade. Gosto que eu posso falar para as pessoas da igreja anglicana e elas vão encontrar igrejas anglicanas que pareçam mais com um ethos, né, com uma praxis que seja próxima daquilo que elas estão acostumadas, né? Então, eu vejo isso como um ponto positivo do anglicanismo e acho muito bacana, assim, não vejo como ponto negativo ou fico, essas igrejas anglicanas que são mais worship ou igrejas anglicanas que são super conservadoras. Não, eu fico olhando e falando, olha que bonito, expressões diferentes do prisma da graça de Deus a gente consegue enxergar dentro da nossa própria denominação, né? Eu acho que é isso. Perfeito, Douglas, muito bem, muito obrigado pela sua resposta. E aí, né, saindo agora dessa questão de como é que você conheceu, como você se sente em relação à confessionalidade da igreja anglicana, eu queria te perguntar agora uma questão histórica, né? Muitas pessoas dizem que a igreja anglicana ela foi fundada por um rei que queria adulterar. Essa história é bem conhecida das pessoas. Eu creio até que as pessoas têm acesso a essa história geralmente ali no ensino médio, quando as pessoas estão aprendendo a respeito da reforma protestante. Então eu queria perguntar, é verdade esse bilhete, esse negócio de que a igreja da Inglaterra foi fundada por um rei que queria adulterar, que queria divorciar? Vamos lá, né? Esse negócio do Henrique VIII pega muito com a galera. O pessoal porque é o que a gente ouve na escola, né? Se você for procurar anglicanismo no Google, provavelmente, assim, boa parte do material que você vai encontrar, principalmente se a gente tá falando de material de aulas de história ou de livros de história, vai resumir a história da igreja anglicana a isso. Henrique VIII queria se casar novamente, queria cancelar o casamento dele, né, que ele tinha, e aí ele não conseguiu, e aí ele fundou a igreja que ele podia. Só que isso, assim, é de um reducionismo da história da igreja, assim, absurdo. E aí eu até entendo que, assim, parte da culpa, né, é porque a gente não tem muito material, e eu tô tentando suprir essa falta de material, principalmente no que eu posso, que é nos vídeos, né, por enquanto, falando sobre isso. Mas a história da igreja anglicana, ela é muito mais profunda do que isso. Assim, o que eu tento explicar para as pessoas que me perguntam é começando pelo seguinte: a igreja anglicana, na verdade, anglicano, né, significa inglês. A palavra anglicano significa inglês. Então o que é a igreja anglicana? É a igreja que estava na Inglaterra, é a igreja do território inglês. E aí você olha para a história da igreja na Inglaterra, ela vai lá pro século IV.
Então lá atrás, no século IV, já existia um cristianismo inglês que era, de certa forma, independente de Roma, né, do catolicismo romano. Então era uma igreja católica, mas ela não se subordinava a Roma igual as outras igrejas faziam, porque a igreja inglesa, né, foi tendo seu poder e ela não se submetia dessa mesma forma. Então você tem um monte de... Eu falo sobre isso no meu vídeo de introdução de anglicanismo no canal, né, vale a pena assistir, mas você tem vários episódios da igreja da Inglaterra tentando se separar da igreja de Roma, ou falando, né, que eles eram independentes, como acontece na Carta Magna, né, que a igreja da Inglaterra será livre, é o que está escrito na Carta Magna. E você tem vários episódios onde vai tendo essa relação com Roma ou vai deixando de ter essa relação com Roma. Isso acontece várias vezes, principalmente por causa de guerras ou reis que tinham pensamentos diferentes sobre a relação do Estado com a igreja ou do Estado com a própria igreja de Roma. O que acontece no episódio de Henrique VIII é que há um ataque de oportunidade, né? Henrique VIII se vê na vontade de anular seu casamento, porque a esposa dele atual não tinha dado um herdeiro para ele, e aí ele chega pro Papa e pede uma anulação do casamento. O que acontece é que isso acontecia normalmente. Quando um rei queria anular o casamento, o Papa fazia porque ele não queria ter problemas políticos. Só que no caso de Henrique VIII isso é negado, porque o sobrinho da esposa dele era quem estava controlando Roma naquele momento. O Papa estava até escondido num castelo, tinha sido atacada a catedral, etc. E aí você estava nesse momento assim muito difícil, em que o Papa estava sem poder e quem tinha poder era o sobrinho da esposa do rei. E aí o que vai fazer? Ele negou, e aí o arcebispo na época, né, o bispo da igreja da Inglaterra, o Thomas Cranmer, ele vê uma oportunidade de, então, eu anulo seu casamento, e aí a gente já aproveita então para se separar definitivamente, de uma vez por todas, com todos os termos ali muito bem declarados, de Roma, que nós não somos mais uma igreja com Roma. O Papa, a gente vai considerar o Papa como o bispo de Roma, mas ele não tem nenhum poder, a gente não considera ele como um Papa ou como um bispo maior que os outros bispos, e nós somos uma igreja independente. Aqui a igreja anglicana agora existe. E aí tem esse ataque de oportunidade, né? Mas essa relação de Inglaterra com Roma nunca foi muito próxima, no sentido da igreja da Inglaterra ser uma igreja católica romana, né? A gente consegue ver isso pelos episódios históricos. Então, esse papo de o Henrique VIII fundou a igreja anglicana, ou a igreja anglicana nasceu porque Henrique VIII não queria mais estar casado e queria ter outro casamento, ou queria anular seu casamento, é um reducionismo muito absurdo. Eu falo até no meu vídeo que é como se você olhasse para a Reforma Protestante e falasse que Lutero, ele faz a Reforma Protestante porque ele não gosta de indulgência, ele acha que indulgência é errado, e aí ele decide fundar uma igreja nova e sai cantando com muito louvor de Cassiane, e assim nasce a igreja protestante. Tá muito errado, porque os problemas de Lutero eram muitos. O episódio da Reforma Protestante, ele é muito mais profundo, as coisas que Lutero questiona são muito mais do que só o papo da indulgência, e isso cria coisas muito mais profundas na teologia do que só uma cisão. Então, assim, reduzir um episódio histórico muito importante assim a nada. Então, não, a igreja anglicana não foi fundada por um rei que queria adulterar e nem queria casar de novo, nem nada disso. A igreja anglicana tem uma história antiga aí, que as raízes estão na igreja celta, né, lá no século IV. Ótimo, ótimo, excelente. Saindo dessas questões históricas, né, Douglas, eu queria te perguntar, essa é uma dúvida bem frequente do pessoal, muitas pessoas se questionaram isso. Eu queria saber se você abandonou o calvinismo ou você prefere continuar adotando um anglicanismo ao estilo de J.I. Packer, né, um anglicanismo mais reformado. Enfim, eu queria realmente saber aí se você abandonou os 5 pontos do calvinismo ou permanece 100% calvinista aí nesse processo de mudança para o anglicanismo. Essa é a pergunta que muita gente me fez. Muita gente. Quando eu fiz o vídeo Viramos Católicos, né, que é o título, e eu me permiti ser um clickbait assim uma vez na vida, porque eu odeio isso também, mas eu falei, dessa vez eu preciso usar isso, é bom demais para abandonar esse título. E aí falei sobre a ida para a igreja anglicana, e logo depois fiz o vídeo de introdução ao anglicanismo. Muita gente me manda mensagem
mensagem até agora, assim, e me mandou mensagem na época falando: mas você ainda é calvinista? Você abandonou o calvinismo? Agora você virou católico? Ou você foi pra igreja tal? As impressões que as pessoas têm da igreja anglicana, né, tradicionalmente. Mas sim, ó, e rufem os tambores agora, né? E aí, abandonou? Não abandonei o calvinismo, não abandonei o calvinismo. Eu tô me aproximando muito das expressões anglicanas de teologia, né? E conhecendo bastante coisa agora. Já ouvi falar de bastante coisa, já conheci o J.I. Packer, mas assim, não me aprofundei ao ponto de falar, eu consigo pensar igual ele. Eu sou calvinista porque eu acredito que o calvinismo é o que mais se aproxima de uma soteriologia bíblica, mas eu nunca tive problema em mudar de opinião caso eu fosse convencido pela Bíblia de que aquilo fosse uma opinião mais bíblica, mais correta. Então eu sempre fui aberto para ouvir, escutar e me permitir ser, de certa forma, convencido ou mudar de opinião caso fosse necessário, né? Então esse é o caso com tudo da minha teologia. Não é que minha teologia é aberta e qualquer um que me convencer aí com bons argumentos eu vou sair mudando, mas é que eu não sou apegado àquilo que a caixinha, sabe, teológicas. Então eu não sou apegado ao calvinismo. Eu sou calvinista porque eu acredito que a soteriologia calvinista é a mais próxima da soteriologia bíblica. Eu olho pra Bíblia e falo: olha, faz sentido o calvinismo. Teve coisas aí que eu fico mais pra um lado do Spurgeon aí, são coisas muito técnicas, né, que eu acho que não cabe nessa resposta, mas não abandonei, não pretendo também em nenhum momento. Eu nunca fui da caixinha calvinista, né, de ser o calvinista reformado do jeito que as pessoas esperavam, do jeito que as pessoas acreditam que todo calvinista deve ser, porque eu tenho essa coisa na minha mente de, assim, não me prender a nada, porque aquilo que define a minha teologia é aquilo que a Bíblia diz, e eu não vou necessariamente encontrar uma caixinha que fale tudo aquilo, eu falo: essa daqui é tudo bíblica e pronto. Eu posso olhar para outras tradições, para outros pensamentos e ir pegando de cada um aquilo que parecer mais bíblico e evoluindo e crescendo nesse sentido, né? Acho que eu fui claro na minha resposta aqui, né? Talvez algumas pessoas podem se chocar, mas espero que não, tá? Não abandonei o calvinismo, sou calvinista como sou já faz alguns anos. Então, eu queria te perguntar também, mano. A igreja anglicana, na sua visão, ela pode ser um diferencial nos outros tipos de protestantismo ou outras opções de protestantismo que a gente tem no Brasil atualmente? Eu pergunto isso, claro, sem desmerecer as outras denominações. Como é que você acha que a igreja anglicana ela pode ser esse diferencial em meio a tantas opções? Eu vou tentar não ser polêmico bastante e não ser, sei lá, enviesado bastante nessa minha resposta. Vamos lá, sem desmerecer as outras denominações, é claro. Não é à toa que as pessoas estão falando aí muito de uma modinha, né? Agora é modinha ser anglicano. Ok. E aí, assim, há uns anos atrás era modinha ser reformado, há um tempo atrás era modinha ser outra coisa. As modas vêm e vão e elas refletem alguma coisa além de só ser uma moda. A moda é a moda por algum motivo, acredito eu. Então, quando você olha para um movimento reformado e para o crescimento da teologia reformada entre as pessoas, isso tem um motivo. Não é só porque é modinha. Algumas pessoas vão porque é modinha, claro, talvez até bastante, mas não é só por causa da modinha. Eu escrevi sobre isso umas semanas atrás, que assim, o fato de as pessoas estarem caminhando para a teologia anglicana, e eu vi um pessoal falando sobre isso, né, também na internet, é que encontraram na teologia anglicana às vezes um meio termo teológico que não achavam dentro da teologia reformada, ou se frustraram com a teologia reformada por algum motivo, e aí são pessoas que saíram de igrejas pentecostais ou neopentecostais principalmente e foram para a teologia reformada, mas aí perceberam que não era isso que elas queriam ou não concordavam com toda essa caixinha, e vem no anglicanismo, como eu falei agora há pouco, uma possibilidade de
via média, que é o termo que a gente usa, né, dentro do anglicanismo. É um caminho médio entre essas duas coisas. É encontrar uma tradição que seja católica e seja reformada, que seja avivada, mas que também seja litúrgica. Então, eu acredito que a igreja anglicana tem um diferencial aí, e não é à toa que as pessoas estão caminhando para a igreja anglicana. Resumir isso a uma modinha é, de novo, reducionismo. É olhar e falar, tá todo mundo indo pra modinha. Mas ok, modinha por quê? Por que as pessoas estão indo a essa modinha? Por que é essa modinha e não outra coisa? Porque deixou de ser a moda o calvinismo, se é que deixou, né? Porque eu também acho que existe um exagero das pessoas olharem e ficarem, sei lá, com certo medo. Agora todo mundo é anglicano, agora tá todo mundo caminhando. Então, assim, vamos ter calma, porque a gente teve essa calma com a teologia reformada e achou isso bom, que as pessoas estavam lendo teologia, comprando livros, estudando sobre a história da igreja. Da mesma forma agora, também estão comprando livros, estudando e encontrando uma tradição que é histórica, que é reformada e católica. Então esse eu acho que é esse diferencial, né? Você consegue encontrar eu não consigo achar outro termo que não seja via média, mas esse equilíbrio da teologia. Você tem tradições anglicanas que são bem equilibradas, e é isso às vezes o que algumas pessoas aqui no Brasil estão buscando, né? Então, depois de se frustrar com uma teologia que era performática demais, que dependia muito de nós, né? Que é o neopentecostalismo, né? Esse negócio de que você precisa fazer, você precisa conquistar, e você vai declarar, e Deus vai fazer, e aí você tem que dar o seu dinheiro, que é o que a teologia da prosperidade fala, né? Então, e aí você caminha pra uma teologia reformada, que assim, às vezes o cara vai pra uma igreja presbiteriana, que é super tradicional, que canta o cantor cristão, né? Nem cantor cristão, eu esqueci o nome do inário deles, mas cantam músicas bem tradicionais. O cara saiu de uma igreja que era super bateria, animado, louvor com parede preta e etc, e foi pra uma igreja que às vezes super tradicional, não tem nem instrumento, ou às vezes tem instrumento, mas é meio frio, ou não gostou tanto de uma pregação que isso não é nem problema da pregação expositiva, mas de uma pregação expositiva que era um pouco mais, sei lá, mais clássica, tradicional, de certa forma, não sei que termo usar, não quero falar frio, mas é sobre isso que eu tô falando. E aí a pessoa encontrou na igreja anglicana esse meio termo. Então foi o meu caso, por exemplo. Eu, como eu disse, eu não fui pela teologia, mas eu fui o cara que sempre gostou de colarinho clerical, sempre gostei dessa tradição litúrgica, gostava do lecionário, gostava do uso de alguns símbolos litúrgicos, mas ao mesmo tempo sou o cara que gosta de música animada, sou o cara que gosta de uma coisa mais avivada, talvez seria o termo. Então encontrei na igreja que eu tô agora, a Igreja Anglicana Trindade, esse meio termo. Encontrei esse equilíbrio, que a gente consegue ter uma igreja que tem as velas ali atrás e você tem as cores litúrgicas na decoração da igreja, mas ao mesmo tempo a gente canta Projeto Sola, que é animado, né? Ou a gente canta, sei lá, música do... E agora? Eu vou falar Gabriela Rocha, mas eu não gosto da voz da Gabriela Rocha, mas toca músicas que são boas da Gabriela Rocha e tal. Então eu acho que esse é um dos motivos que as pessoas estão caminhando. E como eu disse, muitas se frustraram achando que a teologia reformada traria todas as respostas, apesar de talvez ela nunca ter se proposto a isso, mas a pessoa esperava da teologia reformada isso, não encontrou, e aí se for agora para o anglicanismo buscando isso, também não vai encontrar, mas talvez acha como uma esperança nova de, vamos ver se agora tentando um negócio mais equilibrado aqui, eu consigo viver a minha prática de fé de uma forma que seja mais próxima daquilo que eu tava buscando, né? Eu acho que é esse o negócio. Cara, outra coisa que eu tenho certeza que as pessoas se perguntaram é se você está ciente que existem vários tipos de anglicanismo, né? Ou seja, existem sub-ramos dentro da igreja anglicana. High Church, Low Church, Broad Church, enfim. Eu queria saber se você se identifica com
algum desses sub-ramos e o que é que você acha, né, dessa diversidade também litúrgica, não apenas confessional, mas até litúrgica. Sim, cara, tô ciente do High Church, Low Church, Broad Church. Eu achei que eu me identificaria mais com High Church, porque eu sou bem litúrgico e gosto dos símbolos. Sempre achei muito bonito a liturgia católica, apesar de discordar teologicamente, eu acho bonito, falando assim esteticamente. Talvez sempre fui um cara um pouco com medo de uma certa modernização, mas eu conversei com o reverendo Thomas Mackenzie, que escreveu o livro The Anglican Way, inclusive ele faleceu esses dias atrás, fiquei muito chocado com isso. Conversei com ele, né, tive a oportunidade de falar um pouco com ele sobre o anglicanismo, sobre a teologia anglicana, inclusive tô legendando o vídeo pra sair no canal, e ele me falou sobre Broad Church, que é como ele identificava a igreja dele, a Redeemer Nashville, e eu achei muito legal. Eu sou muito cara do equilíbrio, do meio termo, de achar esse caminho entre as coisas. Então, apesar de gostar muito de High Church, eu acho Broad Church um caminho bem saudável, principalmente pra nossa realidade aqui no Brasil, que é muito anticatólica, né? A gente tem um anticatolicismo muito grande, porque o protestantismo aqui no Brasil chega com uma proposta, assim, de meio que atacar o catolicismo romano. Então, o protestantismo cresce no Brasil porque a gente transforma o catolicismo romano num inimigo. A gente fala, eles são idólatras, eles usam imagens, eles se afastaram da fé, olha as coisas estranhas que eles fazem, eles adoram Maria. A gente usa todas as coisas, que algumas são até espantalhos, assim, no argumento. A gente utiliza dessas coisas no evangelismo no Brasil, foi utilizado para fazer com que o protestantismo crescesse, né? É questão estratégica. Você estabelece um inimigo e você mostra, esse é o inimigo, esse é o problema e nós somos a solução. E isso funcionou muito bem. De certa forma foi bem errado, assim, olhando, mas foi a estratégia usada, e isso acabou criando na cabeça das pessoas um anticatolicismo, um medo de qualquer coisa que pareça minimamente católica. Então, se você tem uma vela, não pode vela, porque vela é idólatra, porque você tá usando vela. Se você coloca um quadro, eu tinha no antigo estúdio do Teologueiros, a gente tinha uma parede, assim, de quadros de pessoas importantes pra teologia e uma parede de quadro de pessoas importantes pra música cristã. E aí as pessoas ficavam falando, nossa, e essas imagens aí, isso não é idolatria? Eu falo, não, gente, é só uma imagem, é só decoração. E também porque quando a gente grava vídeos, a gente tá sob o ombro dessas pessoas, ali, olhando pra elas, lembrando de tudo que elas construíram, lembrando que nós não estamos fazendo nada de novo, que essas pessoas estavam antes da gente, que construíram essas coisas. Então, você tem qualquer coisinha, assim, inclusive você bota o colarinho clerical que foi inventado por um presbiteriano, pelo George MacDonald, e as pessoas falam, parece um padre, roupa de padre, usando o colarinho de padre. Então a gente, por ter esse anticatolicismo, o Broad Church acaba sendo um caminho bem saudável para as pessoas serem incluídas de volta num caminho mais litúrgico, mais belo, mais simbólico, que reaprende, né, a utilizar dessas coisas para se aproximar da realidade espiritual que a gente vive, né? A gente usa essas coisas como símbolos, como lembranças de uma realidade na qual a gente vive. Então, e ainda assim você ter essa diversidade é positivo, porque as pessoas que se acostumaram com uma igreja católica e querem encontrar um negócio bem parecido, né, liturgicamente, esteticamente falando, conseguem encontrar uma High Church. Se tem esse preconceito muito grande, e isso faz com que a pessoa se atrapalhe na hora de cultuar, ela consegue encontrar uma Low Church, um negócio mais moderno, um negócio mais distante disso que as pessoas têm tanto medo e receio. Então, eu acho que é isso. Outra pergunta bem pessoal que eu gostaria de te fazer, Douglas, o que você mais admira na fé anglicana? O que eu mais admiro? Nossa, essa é difícil, cara. Porque eu admiro bastante coisa. E como eu tô estudando bastante, né? Talvez, dependendo do dia que você me perguntasse, eu responderia algo diferente. Então, se você me perguntasse, talvez no começo, seria a liturgia. Eu amo a liturgia da minha igreja. Eu amo a Eucaristia. Eu acho a Eucaristia muito linda, a forma como a gente faz lá na igreja. Se você perguntasse mais à frente, eu ia falar, talvez, da igreja histórica. Eu amo que a gente seja uma igreja histórica, de um negócio que não nasceu do nada. Não foi alguém que levantou e falou, eu sou o pastor, Deus me revelou aqui, agora eu vou abrir uma igreja, e começou
o trabalho. Não que esteja necessariamente errado, né? Mas a fé histórica é um negócio que me anima, porque eu sou um cara que sempre gostou muito de história. Então ter esse histórico todo, né, da nossa igreja é muito legal. Mas sei lá, por exemplo, hoje, agora, se você me perguntar agora, respondendo agora, o que eu mais admiro na fé anglicana é o episcopado histórico, porque eu tô vivendo a realidade do episcopado agora e vendo quão isso é bom. Você olhar pra onde seus pastores vieram e quem foi que tava com eles e olhar pra vida desses caras, saber quem foram, saber quem foi que ordenou esses caras, ter esse corpo episcopal assim, observando e te abençoando e te ajudando. Eu acho isso fantástico. Eu tive um caso esses dias atrás, e por isso que eu tô admirando isso muito, porque eu fui pedir autorização para um conteúdo, para traduzir um conteúdo aí que a gente vai lançar no Teologueiros, mas assim, a parte do Teologueiros é mais como Teologueiros, e eu fui pedir autorização para produzir esse conteúdo, e aí era um pessoal dos Estados Unidos, eles ficaram meio ressabiados, tipo, quem é você tá querendo produzir isso, a gente não sabe bem quem você é. E aí os caras me perguntaram, eles são anglicanos também, né, e eles me perguntaram, então, só por curiosidade, de que igreja você é, quem é seu pastor, quem é o bispo? E aí eu falei, cara, eu sou da igreja Trindade, a gente tá em plantação, né, ainda da igreja, meu pastor é o Pedro Muniz, meu bispo diocesano é o Márcio Meira, e o nosso bispo provincial, o arcebispo, é o Miguel Shoa. E aí quando eu falei, os caras, conheço o Márcio Meira, conheço o Miguel Shoa. Não, pode fazer, pode tranquilo, pode ir lá. E aí é muito legal que tem esse corpo todo de pessoas assim por trás, essa comunhão. Por mais que isso possa soar polêmico, né? Eu nem vou entrar nesse assunto aqui da polêmica da comunhão anglicana, né? Mas eu admiro muito esse corpo todo e toda essa história que tem por trás. Então tem muitas coisas que eu admiro. O próprio negócio da diversidade teológica eu admiro muito, mas hoje, especificamente hoje, é o episcopado. Excelente, muito interessante. Então, outra coisa que eu queria te perguntar é, você já possui um livro de oração comum? E se você já possui, é claro, você já tem feito os seus devocionais utilizando o Lock? E outra coisa também que eu queria saber é se você gosta de fato do modelo de culto que é proposto por ele. Sim, eu já tenho, eu finalmente tenho o meu Lock, eu consegui ele com o meu pastor, né? O Lock que eu tenho é o Lock contemporâneo, né? Que foi lançado algumas semanas atrás aí, né? Pelo pessoal da nossa igreja. Quero comprar alguns outros modelos também, porque eu quero ter, eu gosto, né? Eu sou o cara que tem um monte de Bíblia aqui, eu tenho acho que 26 ou 27 Bíblias em casa, porque eu gosto de ter um monte de versões diferentes e traduções diferentes. Então eu quero também ter o Lock em inglês, o Lock aquele Lock azulzinho da capa azul. Eu tenho aqui o Lock contemporâneo. Quero ter algumas versões porque eu sempre gostei de colecionar esse tipo de coisa. Eu, por enquanto, não tô fazendo devocionais utilizando ele. Eu utilizo ele de vez em quando, na verdade. Eu tenho dias que eu uso o lecionário do lecionário.com, né? É que o pessoal conhece, mas tem dias que eu pego o Lock pra poder entender, né? Porque eu tô até preparando um vídeo sobre o Lock, então essa prática com ele tem me ajudado a entender um pouco mais. Eu acho um material fantástico, assim, o Lock. É muito legal você ter as orações, todos os ritos ali, né? Propostos, os modelos de Eucaristia e tal. Gosto do modelo de culto, a gente até usou algumas versões lá no nosso culto, na inauguração, mas gosto também que ele seja adaptável, né, que você pode usar como um guia, como um caminho para seguir, né, foi isso que pelo menos que eu aprendi no livro do Dom Robson Cavalcante, inclusive que homem Dom Robson Cavalcante, né, mas enfim, gosto muito do Lock, do modelo de culto proposto, dos materiais que tem lá nele, né, então é um material muito bom para você entregar para uma pessoa, para ela conhecer um pouco do anglicanismo também. Então eu amo, eu tinha bastante estranhamento, assim, quando eu ouvia falar do livro de oração comum, das orações. Eu falo, nossa, oração lida, escrita, meu Deus, que negócio estranho. Hoje eu falo, nossa, que coisa linda, meu Lock, olha aqui meu Lock, que bonito. Ó, meus Locks aqui. As variantes do meu Lock. Desculpa, não podia não fazer essa piada.
quais teólogos anglicanos você mais admira, Douglas? E eu queria também saber o porquê, se possível. Quais são os que você mais admira? Isso foi legal, assim, de teólogos anglicanos, porque eu fui procurando, né, depois, quem eram os teólogos anglicanos, e eu percebi que eu conhecia muito e consumia muito conteúdo de um específico sem nem saber que ele era anglicano, que é o John Stott. Então, o John Stott é um cara que eu sempre admirei. Eu lutei pra conseguir o comentário de Romanos dele, a mensagem de Romanos, né? Quem me deu de presente foi o Vitor Fontana. E eu gosto muito do John Stott por ele ser um cara muito prático na fé dele. Você tem ele como personagem de teólogo público aí, de propondo coisas práticas pra nossa fé. Eu gosto muito, assim, falando dos teólogos que as pessoas normalmente falam, do J.I. Packer, do Alistair McGrath também. Inclusive, acabei de comprar a sistemática dele pra poder fazer uma matéria do seminário. Mas, cara, eu acho que, assim, quem eu mais admiro e como teólogo anglicano é o nosso Dom Robson Cavalcante. O Robson Cavalcante é o cara que eu sempre admirei. E aí, quando eu cheguei pra fé anglicana, eu falei, nossa, tô caminhando no caminho de Dom Robson Cavalcante, e isso me deixou muito feliz. Já conheci a história dele, sempre admirei o cara por ser, de novo, um teólogo público, um cara que falava com as pessoas e que era importante pra sociedade, né, como teólogo. Ele falava com o povo e propunha coisas que eram práticas da nossa fé, e eu gosto muito quando alguém faz isso, e acho que ele foi alguém muito importante para a fé anglicana. Tenho estudado muito sobre ele nesses últimos dias aqui por causa de um conteúdo que vai sair. E assim, que cara incrível, fantástico. Eu amo o nosso Dom Robson e acho ele um cara incrível e admirável, assim, e que mais pessoas deviam conhecer e estudar a vida dele. Por fim, para que a gente possa estar encerrando aí, eu queria saber quais livros você recomendaria para quem está começando na fé anglicana ou ao menos está interessado em melhor conhecê-la. E aí você já aproveita e deixa aí suas palavras finais. Vamos lá. Livros que eu recomendaria. Eu acho que o primeiro deles, talvez seja enviesado aqui, mas é o livro Anglicanismo, Identidade e Missão, do Dom Robson, que inclusive esse livro foi o que meu pastor me recomendou quando eu comecei a estudar, e eu não achava ele em lugar nenhum, porque ele foi publicado independentemente, né? E o Dom Robson faleceu num episódio trágico, e aí o livro dele ficou meio que perdido. E o livro que tinha na internet, se você abrir e procurar o PDF, assim, em sites que tem PDF e tal, o livro tá faltando um capítulo. Tem um capítulo inteiro faltando. E eu fiz o trabalho de rediagramar o livro todinho, refazer a capa e buscar esse capítulo perdido no meio das aulas de teologia que ele dava sobre introdução à teologia anglicana no seminário, e consegui refazer esse livro e disponibilizei de graça para as pessoas, porque eu pesquisei bem, né, quem tinha o direito de publicação do livro. Ninguém tem legalmente o direito direito autoral, né, sobre o livro. Então como ele tinha sido publicado independentemente, não tinha nenhuma editora que tinha direito sobre ele, eu rediagramei o texto, né, soltei de graça num site meu público pra galera em PDF, EPUB, MOBI, e aí você pode baixar, jogar pro seu Kindle, pro seu celular, imprimir também e compartilhar pra galera. E eu acho que ele é uma introdução fantástica, porque ele fala sobre tudo da fé, sobre tudo não é muita coisa, né, mas ele fala sobre os pontos básicos da fé, ele fala um pouco sobre cada coisa. Ele fala do episcopado, ele fala do quadrilátero de Lambert, ele fala sobre o modelo da Eucaristia, ele fala sobre o batismo, ele fala sobre a história, ele tem o começo é muito bom e foi onde eu baseei meu conteúdo sobre introdução ao anglicanismo. Ele fala de muita coisa, então é um conteúdo fantástico. Outro livro que eu indicaria sobre anglicanismo, agora eu vou falar só de livros em inglês, porque a gente tá bem escasso atualmente de livros em português, assim, mas eu recomendaria o The Anglican Way, do reverendo Thomas Mackenzie, que eu citei. Também um livro, assim, fantástico de introdução ao anglicanismo. Ele fala sobre o lecionário, sobre o Locke, ele fala sobre a bússola, né, que é o elemento que ele usa como figura para falar sobre as práticas anglicanas. Então, o anglo-católico, o reformado, o evangelical, o liberal, o carismático. Então, assim, fantástico. E assim, se você não lê inglês, eu não posso falar nada por enquanto, eu só digo o seguinte:
aguarde alguns meses e teremos novidades. Então, esses 2 livros, assim, principalmente eu indicaria para quem quer conhecer a fé anglicana. Queria agradecer também, tá? Muito obrigado pela oportunidade de falar aqui. É muito legal poder compartilhar um pouco sobre isso que eu tô estudando. Se eu tiver falado besteira em alguma coisa, me perdoem, tá? Eu sou um eterno aprendiz de teologia. Então, o motivo do canal se chamar Teologueiros é porque eu não sou um teólogo, eu sou só um teologueiro, só um cara curioso que, enquanto estuda, compartilha daquilo que estuda da melhor forma que pode, tenta fazer um trabalho para suprir um espaço que vê aí disponível para se ensinar sobre teologia de uma forma que eu acho que pode ser boa para as pessoas. Então, muito obrigado pela oportunidade, viu? Qualquer convite que tiver, vocês podem mandar. Eu amo quando as pessoas me convidam para as coisas, eu fico muito animado. Brigadão demais, gente, e espero que vocês tenham gostado, que eu tenha sido claro naquilo que eu falei. Qualquer coisa que não tiver sido claro, você pode me chamar no Twitter, no Instagram. Eu sempre respondo todo mundo. No e-mail do canal, a minha esposa cuida do e-mail do canal, ela vai ler, vai passar para mim, eu vou responder. E é isso, assistam lá o Teologueiros, tem muito conteúdo para sair. Eu tô tentando mesmo, eu mesmo que edito vídeos, então é um trabalho enorme. Assim, assistam lá, curtam, compartilhem, se inscrevam lá no canal e muito obrigado, gente. Até mais. Douglas, muitíssimo obrigado pela sua participação no canal. Você foi extremamente prestativo. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Muito obrigado pela maneira como você me recebeu e se disponibilizou para participar disso aqui tudo. Que Deus te abençoe imensamente e as portas estão abertas. Quando você quiser retornar aqui pro canal, já sabe. Seja muito bem-vindo e eu tô muito feliz por finalmente ter feito esse crossover. Então é isso, pessoal. Se inscrevam, curtam, compartilhem. Fiquem sempre atentos aqui no canal. Nós trazemos exposições das mais diversas vertentes do cristianismo, trazendo sempre convidados distintos, diferenciados aí. E fiquem à vontade também para sugerir pessoas que vocês gostariam de ver aqui. Esse é um podcast também filosófico, então não só apenas trazemos pessoas para expor aqui teologia, mas também qualquer vertente ou assunto filosófico que vocês desejem. Esse ano a gente vai tirar do papel aí alguns projetos bacanas, então estejam atentos aqui no canal. É isso, galera. Muito obrigado. Deus abençoe todos vocês aí que escutaram até o fim. Você ouviu Papo SacroCast, o seu podcast de teologia e filosofia. Até o próximo programa.